Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Aprofundamento Bíblico, Visão Geral da Bíblia, a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Já estamos no 13º encontro, e vídeo também, né? Então significa que mais um encontro, já são 7 grandes períodos históricos que nós estamos estudando. Então nós começamos lá com o povo que era escravo no Egito e com muita liderança entre as mulheres e Moisés, eles se libertaram do faraó, saíram para o deserto. E nesse deserto passaram 40 anos, mas foi um tempo de mudança de cabeça para poder sair da escravidão rumo à libertação. O Mar Vermelho abriu e eles passaram, entraram na terra de Israel, que era a terra prometida desde Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Lia, né? Agar, todas essas mulheradas, homens e mulheres entraram na terra prometida. E a gente viu também, né, que lá na terra prometida era as tribos de Israel, um novo jeito de viver. O novo jeito de viver a vida mudou de paradigma, mudou completamente o modelo de vida. Agora eles não têm mais reis. Agora é democracia plena, organizado em família, organizado em várias famílias, chama-se um clã, e vários clãs é uma tribo. E 12 tribos formou Israel. Mas tudo que é bom dura pouco, e o povo não quis. Pediram-se um rei, queria mais poder. Então, em toda a nossa história da humanidade, e também na história de Israel, nós temos essa recaída, vamos dizer assim, né? Tem que começar tudo de novo. Os evangelhos também é assim. Quando Jesus foi morto, parecia que tudo tinha acabado. Mas Jesus ressuscitou, diz: vamos voltar para Galiléia, aonde tudo começou. Começa tudo de novo. A vida é assim. De vez em quando a gente tem que parar e voltar, né? E lembrar que a gente pisou fora e agora tem que voltar para o caminho. É. Muito bem. E daí veio a monarquia, né? Que é por enquanto o reino era unido, né? A gente chama de monarquia unida, mas unida no sentido de ser um país só ainda, né? Veio Saul, Davi e Salomão e fizeram grandes pecados, diz a Bíblia. E por isso, quando Salomão morreu, a coisa estava feia. E o reino do norte já não suportava mais o sofrimento, ou melhor, o pessoal do norte, né? Não era o reino ainda, e racharam. E não aceitaram mais a dinastia de Davi, que ali dava, o Davi morreu, ficou o Salomão, então ia ficar o filho dele, o Roboão. O pessoal não aceitaram. Então rachou, e o reino do norte ficou outro estado, o estado do Israel chamado Reino do Norte, ou Efraim, e ficou o estado do sul, que é o Reino do Sul. Muito bem. Depois desse grande desvio, então o pessoal pecaram perante Deus. Um dos maiores pecados do povo foi querer a monarquia. Então chegamos no encontro de hoje, né? Que o povo foi exilado, é o exílio. Quando a gente está falando do exílio, nós estamos se referindo, né, à época de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Primeiro teve o assírio, o exílio assírio. O assírio vieram pelo norte e derrotaram o Israel, o reino do norte. No ano 722, caiu Samaria, caiu todo o reino do norte nas mãos dos assírios. Mas o reino do sul ainda aguentou firme até o ano 586. Quer dizer, que foi um longo período, né? De 732, ou melhor, 22 antes de Cristo, 140 anos mais ou menos aguentaram ainda, né? Mas o Nabucodonosor, a Babilônia, veio muito forte e derrotaram o reino do sul, ou melhor, o reino do norte, perdão, o reino do norte, e
E queria também pegar o Reino do Sul, mas tiveram ainda mais 20 anos de dificuldade, porque o Reino do Sul estava muito bem organizado, né? Bom, e todas nessas épocas, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, apareceu-se a resistência popular, que a gente chama de profetismo, tanto mulheres como homens. Apareceu no Reino do Norte o Elias, o Eliseu, né? O Aías de Silo, no Reino do Norte, a profetisa Ulda e outras profetisas no Reino do Norte. No Reino do Sul demorou muito tempo, 200 anos, mas veio aparecer um grande profeta chamado profeta Isaías. Então, o exílio é nessa época. Começou então, quando eles conseguiram derrotar Jerusalém, o Nabucodonosor entrou em Jerusalém, incendiou a cidade, colocou fogo em tudo e roubou todos os tesouros do templo. Para o povo de Israel, Jerusalém é uma cidade santa. Até hoje é a cidade santa, Jerusalém. E o templo é o lugar sagrado. Foi profanado pelos estrangeiros. Nabucodonosor acabou com tudo, roubou tudo. Aonde está tudo isso? É só olhar lá no livro dos reis. Né? O livro dos reis começa, desde lá do capítulo 12 do primeiro livro dos reis, começa a contar a história do reino dividido, capítulo 12. Capítulo 17 até o 21 do primeiro reis é a história dos profetas, das resistências, né? Do profeta Eliseu, ou melhor, primeiro Elias, depois Eliseu. E depois a profetisa Ulda, está no capítulo 22, né? E no capítulo 17, parece a primeira deportação. O rei da Síria veio e levou o pessoal escravo lá para a Mesopotâmia. Mesopotâmia é onde é hoje o Iraque, o Irã, lá onde tem os rios, que até fala aí no Gênesis, né? De 1 a 11 lá, né? O rio Tigre e o rio Eufrates. Lugar que tinha muita água, onde tem muita água é lugar de riqueza, começou lá. Mesma coisa no Egito. Por que o Egito foi um grande império? Porque tinha o Rio Nilo. Tinha, não tem, né? O Rio Nilo até hoje. Então, até hoje ele é forte, por causa do Rio Nilo. Aonde tem água, tem vida, tem riqueza. Muito bem. Quando a gente está falando do ano 586, agora nós vamos ficar mais em cima, esses dois encontros, 586 a.C., e então é o Nabucodonosor. E depois, mas depois, no capítulo 25, se você olhar lá, ele vai aparecer, até vou pegar aqui para vocês verem, né? Aí ele vai, capítulo 25 do segundo livro dos reis, e vai aparecer aqui a partir do versículo 27, que ele morreu. Ele tinha morrido já o Nabucodonosor, né? E daí vem o outro rei, né? O outro rei que assumiu nessa época, e ele anistiou o rei de Judá, que era o Joaquim, que tinha ficado 37 anos exilado, 37 anos preso, por causa disso. Então, 17, você lê lá de 1 ao 6, vai aparecer o primeiro exílio. Então, como é que era o exílio? O que é exílio? Laçava o pessoal, amarrava e levava escravo para trabalhar lá. E nessa época de 586 até o ano 589, que a gente chama de primeiro exílio, né, ou melhor, o segundo exílio, porque o primeiro foi o da Síria, lá foram os profetas também exilados. Né? Aí apareceu o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele era sacerdote do templo, ele não era profeta. Mas quando ele foi para o exílio, lá não tem religião, lá não tem sacerdote. Lá todo mundo vai puxar enxada, todo mundo vai ser escravo, todo mundo vai levar chicotada nas costas. E o Nabucodonosor cercou Jerusalém por 3 anos. E esses 3 anos, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Acabou a comida. O povo, a água eles tinham, porque eles tinham lá, até hoje ainda tem lá, um lugar que tem lá no subterrâneo, ele tinha lá uma fonte de água. Mas
acabou a comida. Quando vocês lerem lá os livros das Lamentações, tem aqui na Bíblia, o livro das Lamentações, é um livro que está no meio dos profetismos, vai parecer a grande tragédia dessa época. O povo cercado por 3 anos, ficou sem comida, ficou sem poder viver, ficaram doentes e não tinha como sair, porque saísse ia ser morto pelo Nabucodonosor. Até que um dia teve que sair, abriram uma brecha. Aí o Nabucodonosor entrou e começou a tocar fogo na cidade, né? Tocar fogo na cidade, roubou todas as riquezas do templo e derrubou o templo. O templo foi destruído pelo Nabucodonosor e toda a sua tropa, que chama lá o exército caldeus. Então foi uma época muito difícil para o povo de Israel. E daí, qual o texto que a gente vai aprofundar? Vocês podem anotar aí, que a gente vai ler, vou ler agora já para vocês verem. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo de 13 até o 17. E depois vocês leem aí também em casa o capítulo 25 inteiro, que vai mostrar outros exílios, que é muito, muito forte. O livro das Lamentações, onde a gente lê aqui, ele tem só 5 capítulos, o livro das Lamentações, 5 capítulos. Os 2 primeiros capítulos têm 22 versículos. O capítulo 3, que está no meio, né? Tem 2 aqui, 2 aqui, o capítulo 3 está no meio. Depois tem mais 2, né? Que é o capítulo 4 e 5. Também tem 22 versículos. E o que o livro das Lamentações quer ensinar? Que Deus, apesar de todo o sofrimento, Deus é muito mais misericórdia do que ira. O pessoal, Deus está irado, Deus está nos castigando. Ele mostra que não. Nós mesmo que praticamos nossos castigos. Tem no Brasil hoje em dia mais de 30 milhões de pessoas passando fome. É castigo de Deus? Não. Nós temos comida aqui para 800 milhões de pessoas. No mundo, tem milhões e milhões de pessoas exiladas, que estão tentando entrar lá nos Estados Unidos, tentando entrar na Europa. Aqui no Brasil, nós temos muitas pessoas exiladas, trabalho escravo. Nós temos a Cracolândia em São Paulo, um fala 30 mil, o outro fala 50 mil. Você vê na televisão aquela tragédia, e pessoalmente também vê aquela tragédia, aquela pessoa vendendo tênis, vendendo camisa, estão exilados pela droga, exilado pela fome. E quando Jesus chegou aqui, o pessoal estava exilado pela fome e exilado também pela doença, porque a droga é uma doença, né? Era a questão dos pessoal leproso, né? E outras doenças que tinha. E Jesus fez um grande milagre, né? O grande milagre de Jesus, qual que foi? A partilha do pão. O grande milagre de Jesus foi o povo organizado. É só ler lá os textos da partilha do pão, né? Está lá nos 3 evangelhos sinóticos. Milagre de partilhar. Quando você e eu partilham alguma coisa, um pedacinho de pão, quando a Bíblia diz que quando você dá um copo de água para uma pessoa, você está fazendo uma coisa boa. Então veja bem, destruída Jerusalém foi tragédia naquela época. Depois o povo reconstruiu de novo, depois que Nabucodonosor morreu, reconstruíram o templo de novo. E esse templo foi destruído depois no ano 70 da nossa era, que é no ano 70 depois de Cristo. Destruiu de novo o templo e toda Jerusalém. Aí foi destruído pelos romanos. Então isso aí, os ditadores militares, eles também têm religião. Só que eles não querem essa religião que fala de um Deus que está cuidando do povo pobre, do povo lascado, do povo doente. Não. Ele quer que o pessoal reza e louve a Deus. Esqueça a realidade. Mas não é esse Deus que Jesus ensinou, não. Por isso que Jesus também foi o primeiro a ser assassinado no Novo Testamento. Não é verdade? Então eu vou ler o texto aqui para vocês. Depois também o profeta Amós, o profeta Abidias, todos os profetas, podem ler lá.
É igualzinho Jesus, é uma grande crítica para o poder político, para o poder econômico, para o lado social, né? E o lado religioso. A religião que oprime o povo pobre também. Aqui, o Nabucodonosor também tinha religião. Se você ler com cuidado aqui, ele vai dizer que ele tem toda essa riqueza, é porque Deus deu para ele. E agora cabe o povo obedecer a ele. Quem não obedece, morre. O Império Romano é uma coisa. O César passava, todo mundo tinha que joelhar e colocar a mão. Ave-me César. Ave César. Não. Ave Maria, cheia de graça. Ave Jesus. O pessoal de Israel jamais aceitou essa escravidão. Mas aqui o capítulo 24 diz assim, ó lá. Nabucodonosor levou embora todos os tesouros da casa de Javé e os tesouros do palácio real. Quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para a casa. Casa de quê? De Deus, né? Conforme ordenava Javé. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os comandantes e todos os valentes do exército. Cerca de 10.000 foram deportados. Levou também todos os ferreiros e artesãos. Deixou somente o povo pobre da terra. Parar um pouquinho aqui no versículo 14. Levou todos os comandantes de guerra, levou todos aqueles que tinham poder. É como se fosse hoje chegar no Brasil, ia levar o Congresso Nacional, ia levar o Senado, ia levar os juízes, ia levar os comandantes do Exército, ia levar os presidentes, os governadores, os prefeitos e todos esse pessoal que são cientistas. Então diz aqui que ele levou 10.000 pessoas. Presta atenção. Exilou Joaquim para a Babilônia e levou também para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres do rei, os eunucos e todos os poderosos da terra. E todos os homens valentes, a cerca de 7.000. Dá lá 10, né? E mais 7, são 17. E levou ainda os ferreiros, artesãos, cerca de 1.000 pessoas. E todos valentes de guerra. 18.000. Em seu lugar, em lugar de Joaquim, Nabucodonosor nomeou Matatias, tio de Joaquim, mudando o nome para Sedecias. Então aqui dá para vocês verem como é que é o exílio. E a gente voltando para nós aqui hoje, olha, a deportação dos babilônios representa muita dor para quem foi levado para o exílio como refém. Gerava muito sofrimento para quem ficou na terra. Diz que deixou o povo pobre da terra aqui. Tem Bíblia que fala assim, população local, é a mesma coisa. Porque tinha que plantar, tinha que colher para tratar do exército do rei, né? Mas foi justamente em meio desse período de exílio e os expatriados e os remanescentes da terra mantiveram a esperança, sua mística na resistência. Quando estão falando de exílio, então, estou falando para vocês lá do ano 586, né, até o ano 597, depois 586, que começou uns 10 anos antes, né, e até o ano 539, que depois veio o Império Persa, né, período que inclui a ruína de Jerusalém e também do templo. Aí a gente podia perguntar, né, existe exílio hoje? Deixar para vocês pensarem, né? Existe exílio no dia de hoje, no nosso país, no mundo? Quais as formas que o povo encontra para resistir? Como o povo percebe a presença de Deus no meio do sofrimento? Pessoal, não deveria ser assim, né? Mas Deus não aparece mais na hora do sofrimento. Tem até um ditado que diz assim, nós só lembra de Santa Bárbara e São Jerônimo, né? Na hora da tempestade. Mas faz parte, nós somos filhos, né? E filhas de Deus. E Deus é cheio de misericórdia, né? Então, hoje, se daí pensar um pouquinho, ó, aqui no nosso Brasil,
Os índios foram escravizados no passado, né? Os portugueses chegaram aqui, os espanhol, e com arma na mão, foi escravizando os índios. E muitos índios não aceitou a escravidão. Então o que aconteceu? Foram exilados por meio do mato, longe. Até hoje os índios estão sendo escravizados. Vocês acompanham na televisão, os Yanomami lá, os garimpeiros chegaram com toda aquela potência de armamento e também com máquina, e estão contaminando o rio, estão contaminando a mata, matando os bichinhos, e os índios estão ficando sem condições de vida. Mesma coisa aconteceu com os negros. Pegaram os negros da África e trouxeram para cá. Trouxeram para cá e chicote das costas e fizeram a grande escravidão. E o Brasil foi o último país da América Latina, da América do Sul, a libertação dos negros. E nós somos o país mais negro do mundo, depois da África. Porque primeiro é a África, é negra mesmo. Depois da África, o Brasil. Tem mais negro que os Estados Unidos, que em todo lugar. E como é que os negros são tratados? Quantos negros o presidente teve aqui? Quantas negras deputadas tem, negro deputado tem, juízes? Quantos negros tem bispo? Quantos negros tem padre? E assim por diante. Por que será? Será que o negro não tem capacidade? Então, pessoal, voltando aqui à deportação dos negros. Até hoje, os negros são escravizados, né? Tantas nações indígenas como as africanas foram renegados a sua religião, seu direito de vida, né? Sua religião, sua liberdade, sua idade, sua alegria. Da cultura, somente não foi condenado ao esquecimento aquilo que virou folclore. O que é a palavra folclore, né? Folclore é uma palavra que vem do inglês chamado folk, que significa povo. E a outra palavra, lore, que significa sabedoria. Então o povo tem sabedoria para resistir contra tudo isso. Então, pessoal, está chegando a nossa hora, passa muito corrido, livro das Lamentações, o livro do profeta Amós, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa do profeta Amós. Olha o que o profeta Amós falou. Ele disse assim, olha, eles odeiam aqueles que defendem na porta e têm horror de quem fala a verdade. Então, quando alguém fala a verdade na igreja, na política, ele é perseguido. Pois eu sei como são numerosos os seus crimes e graves os seus pecados. Exploram o justo, o pobre, e aceitam o suborno e engana os necessitados junto à porta. O que é necessitado junto à porta? Os mendigos, pedindo esmola na rua, né? São todos judiados e todos assaltados. Lê lá o capítulo 4, algumas partes, o capítulo 5 do profeta Amós. Ele fala assim, olha, procura o bem e não o mal, então vocês viverão. Quem sabe, como vocês dizem, assim diz a Vé, depois dos exércitos está com vocês. Odeio o mal e amo o bem. Restabeleço o direito ao pobre e ao justo. Aqui eu estou lendo o capítulo 5, algumas partes. O profeta Abdias é o profeta é o livro mais pequeno da Bíblia. É só 21 versículos. E ele está criticando todos os ladrões da sua época. Então, pessoal, ainda vai ter mais um outro encontro no dia 21, né, desse mês de agosto. E daí a gente vai aprofundar a segunda parte, o texto e tudo mais. Alguém de vocês que não está no curso e queira fazer ainda o curso, eu posso mandar a apostila para vocês anexado no WhatsApp, sem pagar nada. Só vocês entrarem no meu WhatsApp lá e identificar, né? Então, meu zap é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6. Entra lá, falei devagarinho, qualquer coisa vocês vê de novo aí no vídeo. E entra lá, fala, eu sou fulano de tal lugar. Eu mando anexado para vocês, tanto no e-mail ou no WhatsApp.
e você vai ter lá toda a apostila para vocês acompanhar com 100 páginas. O objetivo aqui é evangelizar e não ganhar dinheiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Compartilha com todo mundo esse vídeo, porque é assim que nós vamos evangelizar. Até mais.